Salve, salve, queridos alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Biologia Celular, aqui pelo canal André Bio. Eu sou o professor André Marques e vou estar auxiliando vocês durante todo esse nosso percurso aqui pela célula. Vamos continuar falando sobre o transporte de membrana de pequenas moléculas, só que agora parte 2. Vamos então falar um pouquinho sobre as proteínas de transporte. O que são proteínas de transporte? São proteínas transmembranas que facilitam a passagem de substâncias através da membrana celular. E que substâncias são essas, então, que vão ser facilitadas aí no transporte? São aquelas substâncias que a gente viu na aula anterior que têm uma certa dificuldade de passar pela membrana, ou mesmo não conseguem. Isso devido às suas características químicas, ou elas são grandes demais, ou são hidrofílicas. Então, essas proteínas de transporte, elas vão criar caminhos possíveis, caminhos maiores, e também hidrofílicos, para que essas substâncias consigam passar através da membrana, que é hidrofóbica. Então, basicamente, é o que será realizado pelas proteínas de transporte. Elas se dividem em dois tipos básicos, as transportadoras e as canais. Vamos conhecê-las agora, começando com as proteínas transportadoras. As proteínas transportadoras, elas têm como característica fundamental possuir sítios de ligação específicos para o soluto. Então, o soluto que será transportado, ele irá se ligar nessa região aqui, que ela é complementar, certo? Chamado de sítio de ligação. Ela vai se acoplar aqui. E ela é altamente específica para cada soluto. Então, isso é uma característica da proteína transportadora. Elas também transportam por mudanças reversíveis de conformação, que são mudanças na sua geometria ali espacial, que a gente vai já falar melhor. E um detalhe é em que o soluto não é modificado. Então esse soluto ele vai passar por ela, vai ser transportado para o outro lado sem ser modificado. Então ela não tem uma ação de uma enzima, por exemplo. Não, essa proteína ela até é um pouco parecida com a enzima, porque ela tem um sítio de ligação, como as enzimas têm, mas ela não vai modificar o soluto durante o processo. Então vamos analisar um pouquinho melhor como é que ocorre essa mudança na conformação aqui, ó. Então ela vai ter alguns estados diferentes, de acordo com a sua conformação. Aqui nesse caso, essa proteína transportadora, ela está transportando um soluto do meio externo para o meio interno. Então ela vai aqui, o soluto vai se ligar, ó, sítio aqui de ligação, e ela vai sofrer uma mudança conformacional. Vai ter um estado aqui intermediário, que ela está ocluída, ó. Ela vai ter um estado aberto para fora, vai ter o estado ocluído, em que ela está mudando aqui a sua abertura, e depois ela vai abrir para o lado de dentro, tá? Então essa seria a mudança conformacional reversível. Depois que o soluto passar para o outro lado, e aqui nesse exemplo está indo a favor do seu gradiente de concentração, ou seja, um transporte passivo, tá? Ela vai retornar à sua conformação original. Uma outra característica importante é que elas vão ter uma velocidade máxima de transporte, chamada de saturação. E esse ponto de saturação desse tipo de proteína de transporte, ele vai tender a ser mais baixo em relação, por exemplo, a uma proteína de canal. Por quê? Porque o soluto tem uma necessidade de ligar-se aqui com alta afinidade ao sítio de ligação, e a proteína ela passa por mudanças conformacionais. Então, a velocidade aqui ela vai ser diminuída, digamos assim, por conta da proteína ter que realizar todo esse processo. Então, por mais que a concentração esteja alta aqui, bastante alta fora, mesmo assim, será um fator limitante da velocidade todo esse processo aqui que a proteína tem que fazer. O que é indicado aqui por esse gráfico, tá? Da velocidade da difusão, dessas moléculas. Veja aqui que está sendo comparado aqui, ó, que eu tenho a velocidade do transporte, ó, certo? E aqui a concentração do soluto que está sendo transportado. Então veja aqui, ó, que em vermelho tem uma difusão mediada por transportador, que é o caso aqui da proteína transportadora. Veja que mesmo com um aumento gradual aqui da concentração, está aumentando aqui para cá a concentração, chega em um momento que ela não consegue mais aumentar a sua velocidade, mesmo com o aumento da concentração. O que não ocorre aqui com essa seta em verde, que representa um outro tipo de proteína de transporte, que é a proteína canal, que, devido às suas características que nós vamos conhecer daqui a pouco, ela acaba tendo uma alta velocidade em comparação com as proteínas transportadoras. Um outro detalhe é que
ela realiza transporte passivo e ativo. Então guarda bem essa informação. As proteínas transportadoras realizam transporte passivo, como no exemplo aqui, mas podem realizar transporte ativo. O que é o transporte ativo mesmo? É quando o soluto, a partícula, o íon, a molécula está sendo transportada contra o seu gradiente de concentração ou eletroquímico. E aqui continuando falando do tópico, sendo que a energia para o transporte ativo pode ser obtida a partir de... Então, se o transporte é ativo, ele é contra um gradiente eletroquímico de concentração, a célula, de alguma maneira, tem que estar empregando algum tipo de energia nesse processo. E da onde pode vir essa energia? Uma das fontes mais importantes que a célula tem e vai utilizar é a hidrólise do ATP, adenosina trifosfato, que é uma molécula energética. Por exemplo, como ocorre na bomba de cálcio e na bomba de sódio e potássio, que são tipos de proteína transportadora que nós vamos conhecer com mais detalhes, mas elas aqui só estão aqui no exemplo, né, de proteínas que utilizam o ATP. Mas nós temos outras fontes de energia. Então aqui, por exemplo, uma bomba, utilizando aqui uma bomba genérica, né, não está dizendo que é de cálcio nem de sódio e potássio, mas que ela está aqui realizando um movimento ativo com a quebra de um ATP. Nós também temos o gradiente eletroquímico de íons, também conhecido como acoplado ou secundário, né? O transporte acoplado ou secundário, que a gente também deu uma olhadinha na aula anterior e vamos falar melhor agora também. Então, é quando um soluto ele é movimentado contra o seu gradiente de concentração, utilizando a força de um gradiente, né? Aqui a força, o gradiente de outro. Aqui, por exemplo, nós temos aqui um transportador acoplado, no qual esse em vermelho está entrando aqui na célula, digamos, né? Enquanto o amarelo está sendo colocado para fora contra o seu gradiente de concentração. Aí nós vamos ter diferentes tipos de transportador acoplado que nós vamos ver mais adiante, não vamos adiantar. Nós temos também as bombas dirigidas por luz. Então, eu tenho, por exemplo, proteínas que conseguem absorver a luz e a luz provocar, então, ali mudanças conformacionais na proteína. E essas mudanças, então, conseguem bombear, colocar para fora um determinado soluto contra o seu gradiente eletroquímico, como está aqui representado nessa imagem. Belezinha, pessoal? Sim, e ainda nós temos as reações redox, reações de oxirredução, onde moléculas são oxidadas e outras são reduzidas em uma cadeia, né, que é doar e receber elétrons dentro de um sistema de cadeias de proteínas, e esses elétrons, né, são utilizados para bombear íons. No nosso exemplo aqui, nós temos a cadeia transportadora de elétrons, né, lá na mitocôndria. Ela vai receber aqui NADs, NAD e FAD, né, do ciclo de Krebs, né, o ciclo do ácido cítrico, e essas substâncias são doadoras de elétrons. Esses elétrons serão passados por essa cadeia aqui de várias proteínas, complexos de proteínas, na realidade, complexo 1, 2, 3 e 4, e ao longo desses complexos, à medida que vão acontecendo reações de oxirredução, né, que esses elétrons serão passados para várias moléculas, átomos de hidrogênio estão sendo bombeados utilizando a energia dessa oxirredução em cadeia. Certo? Então ocorre, por exemplo, em mitocôndrias e cloroplastos. Aqui nosso exemplo está sendo mostrado na mitocôndria. Agora vamos falar um pouco mais sobre as proteínas de canal. Mas o que são proteínas de canal? São proteínas transmembranas que formam poros aquosos na bicamada lipídica, permitindo a passagem seletiva de moléculas específicas como íons, água ou pequenos solutos polares. Ou seja, pessoal, são caminhos formados por essas proteínas, né, caminhos hidrofílicos formados por essas proteínas para a passagem de substâncias, moléculas que são igualmente hidrofílicas, como principalmente os íons, que não conseguiriam passar diretamente pela membrana, uma vez que a membrana plasmática é hidrofóbica. E aí um ponto de atenção que eu deixei aqui para vocês é que as proteínas de canal elas só realizam transporte passivo, ou seja, aquele transporte a favor do gradiente de concentração ou eletroquímico e sem o gasto de energia, que nós já falamos bastante aqui. Esse movimento, inclusive conhecido como difusão facilitada. Então, um ponto importante aí de diferenciação em relação às proteínas transportadoras. Então, aqui na imagem eu tenho uma ilustração de um canal
uma proteína canal, transportando um soluto a favor do seu gradiente de concentração ou eletroquímico, e sem o gasto de energia. Então veja aqui que, inclusive, essa proteína ela não vai ter um sítio de ligação altamente específico, como ocorre lá nas proteínas transportadoras, embora esses canais vão transportar solutos específicos, certo? Então cada canal vai ter um transporte de um soluto específico, mas não precisa uma ligação realizada num sítio exatamente. Então até por isso que essas proteínas têm uma velocidade de transporte muito maior em relação às proteínas transportadoras. Então canais têm uma velocidade maior porque não tem aquela necessidade da ligação específica no sítio de ligação, como ocorre na proteína transportadora. Inclusive, a gente já viu isso em slides anteriores. Vamos ver aqui alguns exemplos importantes na célula de proteínas de canal. Nós temos os diferentes canais de íons, como, por exemplo, o canal de sódio, importante na despolarização e formação aí do impulso nervoso, nas células nervosas. Temos os canais de potássio, importante também no impulso nervoso, no processo de repolarização da membrana dos neurônios, né? Então vai contribuir com o potencial de membrana. Nós temos os canais de cálcio, né? O cálcio, quando ele é liberado no citoplasma pelos seus canais, esse cálcio ele vai sinalizar para diferentes ações na célula, que nós vamos ver mais à frente. Inclusive, uma das mais importantes é o impulso nervoso. E também temos os canais de cloro, importante aí esse elemento no controle da osmolaridade da célula, né? Dos líquidos dentro e fora da célula, também no espaço intersticial. Aqui, como está sendo mostrado nessa ilustração, alguns canais, né, canais de potássio, canais de sódio, de cálcio. E aí está mostrando aqui como se fosse assim uma passagem contínua, né? Dá até para entender que esses canais eles estejam sempre abertos, né, para a passagem desses íons, e isso não é bem assim, tá? Eles, embora seja uma passagem contínua, não é a todo momento que eles estarão abertos. E esses canais, então, eles vão ter diversos tipos de controle, mas isso nós vamos ver mais adiante em aulas que vão falar sobre as propriedades elétricas da membrana. Um outro exemplo importante são as aquaporinas, que são canais de passagem de água. Como está sendo mostrado aqui na ilustração, uma aquaporina aqui ajudando no transporte de água, que também precisa entrar numa velocidade fisiológica na célula. Bom, pessoal, agora que a gente conhece um pouco melhor as proteínas de transporte, nós vamos falar agora de alguns tipos específicos de proteínas transportadoras, começando com as bombas transportadoras. As bombas transportadoras de íons são proteínas transportadoras que utilizam ATP para mover íons e moléculas contra seus gradientes de concentração, ou seja, vão fazer um movimento ativo, né, desses íons utilizando como fonte de energia o ATP, que é a adenosina trifosfato. E aí nós vamos ter alguns tipos de bombas, elas são subdivididas, começando pelas bombas do tipo P, que são as mais simples, mais conhecidas. As bombas do tipo P são conhecidas por se autofosforilar durante o bombeamento, então não tem nenhuma proteína que venha ali provocar uma modificação nela, como ocorre em outros tipos de bomba. No caso dela aqui, ela se autofosforila durante o processo. Elas são responsáveis por manter o gradiente de sódio, potássio, de hidrogênio e cálcio, que tem a sua concentração diferente nos diferentes compartimentos da célula, inclusive em relação ao ambiente exterior. Então essa diferença de concentração nesses íons, de um lado e de outro da membrana, são mantidas por bombas do tipo P. Então vamos conhecer aqui melhor uma bomba do tipo P. Geralmente ela tem duas subunidades, certo? Aqui o sítio de ligação dela, e ela vai transportar solutos contra o gradiente de concentração utilizando a energia do ATP. Beleza? Bom, nós temos um outro tipo também, chamado de transportadores ABC, que tem esse nome que vem aqui do inglês, ó, ATP Binding Cassette. São duas unidades, né, duas subunidades, onde cada uma irá se ligar a um ATP. Então ela vai utilizar também o ATP, porém ela não se autofosforila como a bomba do tipo P, tá? Ela vai ser fosforilada por outras proteínas. Mas uma diferença, além dela receber o ATP em dois sítios de ligação, ela também vai transportar moléculas maiores. Algumas vão transportar íons também, mas a maioria vão transportar moléculas um pouco maiores, como lipídios, alguns aminoácidos, peptídeos pequenos, toxinas, fármacos. E assim elas são essenciais na defesa da célula. Então as células utilizam, né, nos eucariotos principalmente, utilizam esse tipo de transportador
para jogar substâncias tóxicas para fora da célula. Mas vamos ver com calma isso aí mais à frente. Aqui um exemplo de transportador ABC, né, com os seus 2 cassetes, né, suas 2 subunidades que vão receber aí o ATP e depois vão ser fosforilados, vão ser quebrados para o transporte aí de pequenas moléculas. E aí nós temos as bombas do tipo V, que elas serão proteínas maiores, formadas por várias subunidades, parecidas com turbinas, tá? Olha só, possuem múltiplas subunidades e estruturas semelhantes a turbinas. Então elas vão estar envolvidas aí no transporte principalmente do hidrogênio para dentro de compartimentos como os lisossomos. E aí o hidrogênio, né, quando ele é transportado para um compartimento, ele vai deixar aquele compartimento ácido, né, porque o hidrogênio ele aumenta a acidez, ele é responsável pela acidez dos líquidos, né, das soluções, inclusive dentro da célula. Então elas vão estar por trás aí da transferência de hidrogênio para o interior de organelas, como é o caso dos lisossomos. E nós temos as ATPs, ATPases, né? As bombas também são conhecidas como ATPases, do tipo F, que ela também é como se fosse uma bomba do tipo V. Vamos entender aqui melhor. São estruturalmente relacionadas às bombas do tipo V. Elas são muito parecidas, elas também são feitas de várias subunidades, parecidas com turbinas. Mas aqui a diferença é que o movimento vai ser ao contrário. Ao invés de estar expulsando aqui um hidrogênio, ela está aproveitando o fluxo do hidrogênio para movimentar sua turbina na direção da construção de um ATP, enquanto a do tipo V está quebrando um ATP para movimentar o hidrogênio para fora. Essa aqui está aproveitando o fluxo natural do hidrogênio, né? Que aqui não está sendo mostrado, mas ele vai estar numa alta concentração aqui, então, de acordo com o seu gradiente de concentração, ele vai entrar para esse ambiente, e aí essa proteína do tipo F, ela aproveita esse fluxo natural do hidrogênio para produzir o ATP a partir do ADP e do fosfato inorgânico. Então, elas são conhecidas como ATP sintases do tipo F. Inclusive, esse tipo de proteína que vai estar lá na membrana interna, lá nas cristas mitocondriais, aproveitando o gradiente de hidrogênio para a produção do ATP. Então, aqui no último tópico, foi o que eu acabei de explicar, funciona de modo reverso, utilizando o gradiente de hidrogênio para a síntese de ATP. Então, isso aqui é um apanhado geral sobre as bombas transportadoras, mas nós vamos ver os principais exemplos agora em maiores detalhes. Beleza, pessoal? Então nós vamos falar de alguns tipos específicos aí de bombas, como por exemplo a bomba de sódio e potássio, que você já deve ter ouvido falar. A bomba de sódio e potássio, pessoal, é uma bomba do tipo P, que vai quebrar o ATP para transportar o sódio para fora da célula e o potássio para dentro da célula, contra os seus gradientes de concentração, como está aqui na imagem. Está aqui a bomba do tipo P, com as suas 2 subunidades, né, quebrando aqui o ATP para transportar aqui o sódio para fora, uma quantidade de 3 sódios, contra o gradiente de concentração, veja que ele está mais concentrado fora. E transporta ao mesmo tempo para dentro 2 potássios, também contra o seu gradiente de concentração. E isso aqui vai ser importante para manter o gradiente, né, que é a diferença desses 2 íons em relação ao ambiente interno da célula e o ambiente externo. Bora ver aqui qual que é a função disso e a sua importância. Então a importância, aí, como eu já falei, é a manutenção do potencial de membrana, que é aquela diferença elétrica que tem na membrana, né, dela ser negativa dentro e positiva fora. Uma parte desse potencial de membrana, ele é conseguido pela bomba de sódio e potássio, uma parte, né, cerca de 10%. Mas esses 10% que é dado pela bomba de sódio e potássio, ele é altamente fisiológico, tá? Ele, por exemplo, é muito interessante para a produção do impulso nervoso. Nós vamos entender mais à frente. Outra importância é a regulação do volume celular. Uma vez que o equilíbrio desses solutos aqui também tem a ver com os líquidos, né? Porque a água ela é atraída pelos solutos, tá? E aí ela estando funcionando de forma adequada, ela vai equilibrar a quantidade ideal desses líquidos, tanto dentro quanto fora da célula. Então, ela também tem um papel na regulação do volume celular. Por último, a manutenção do potencial de membrana e a diferença de concentração desse soluto, principalmente do sódio, ela é aproveitada pelo movimento, né, o transporte ativo secundário, que é o caso da absorção da glicose no intestino. Então a glicose, ela aproveita o fluxo de sódio para dentro da célula para ela ser transportada, né, no chamado cotransporte ou transporte ativo secundário. Um outro tipo de bomba importante são as bombas de cálcio. As bombas de cálcio são bombas do tipo P,
também, só que vão estar envolvidos na manutenção da concentração baixa do cálcio no citoplasma. Aí eu tenho dois tipos de bomba, as bombas que estão na membrana plasmática e as bombas que estão no retículo sarcoplasmático. Aqui está sendo mostrada a bomba do retículo sarcoplasmático, né? O que é o retículo sarcoplasmático? É um tipo de retículo endoplasmático das células musculares, certo? Aqui está mostrando aqui o ciclo de bombeamento dela, aqui, ó, bombeando aqui o cálcio do meio intracelular, ela está bombeando para dentro do retículo sarcoplasmático. Interessante ver aqui que também ela acaba bombeando para fora 2 hidrogênios. Mas por que é importante manter baixa concentração do cálcio no citoplasma? Tá, em primeiro lugar, aqui, como função importante, nós temos a contração muscular. Quando o cálcio ele é liberado nas células musculares, pelos canais de cálcio, né, quando chega lá o impulso nervoso, essa concentração de cálcio, né, aumentada no citoplasma faz com que ocorra a contração muscular. Não tem como eu explicar todo o processo para vocês aqui agora, mas de uma maneira bem simples, o cálcio ele vai proporcionar a contração muscular. E aí, para ocorrer o relaxamento dessa contração, eu tenho que diminuir a concentração do cálcio. É aí que vai entrar, então, a bomba de cálcio do retículo sarcoplasmático, que vai atuar aqui, quebrando o ATP, para bombear o cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático. E assim ocorrer o relaxamento da contração muscular. E assim vai permitir que ocorra um novo ciclo, né, de contração e relaxamento. Uma outra importância também é em relação à própria sinalização celular, lá na liberação dos neurotransmissores nas fendas sinápticas. Então o cálcio, quando chega ao impulso nervoso, o cálcio ele entra na célula pelos canais de cálcio e isso vai proporcionar a liberação de neurotransmissores lá na fenda sináptica. Então, para que ocorra um novo ciclo de liberação de neurotransmissores, eu tenho que retirar esse excesso de cálcio. Então aí vai funcionar as bombas de cálcio da membrana, lá na região da fenda sináptica. Uma outra coisa também é que o cálcio, em alta concentração, ele pode ativar diferentes proteínas que dependem do cálcio dentro da célula, inclusive algumas proteínas que podem ser danosas, proteínas apoptóticas. Então manter a concentração do cálcio baixa vai prevenir, né, contra a danificação de organelas e que podem até levar à morte da célula. Vamos falar um pouco mais sobre o transporte acoplado, que é aquele tipo de transporte ativo secundário que vai utilizar o gradiente de concentração eletroquímico de um soluto para transportar outro. Então, trata-se de um tipo de transporte através da membrana realizado por proteínas de transporte em que o movimento de uma substância está ligado ao movimento de outra. Então, gradiente de concentração ou eletroquímico de um soluto utilizado para movimentar outro. E assim eu tenho dois tipos de transportadores acoplados. Os simportes vão transportar solutos na mesma direção e os antiportes que vão transportar solutos em direções opostas. Vou mostrar aqui na imagem, dois solutos sendo transportados numa mesma direção, é um simporte. Um dos dois aqui vai estar a favor do seu gradiente de concentração e o outro vai estar aproveitando esse gradiente para ser transportado. O mesmo está acontecendo aqui no antiporte, só que os solutos são transportados em direções opostas. A imagem aqui também está mostrando um tipo de transporte que não é acoplado, porque ele só é o transporte normal que vai transportar apenas uma molécula, que ali é chamado de uniporte. Tá? Mas como está aqui na imagem, eu também estou comentando para vocês. E aí o transporte acoplado em células animais, ele vai aproveitar, principalmente, ele é considerado transporte ativo secundário, e ele vai ser impulsionado principalmente pelo gradiente de sódio, por isso que é tão importante o funcionamento das bombas de sódio e potássio, porque são elas que vão estar sempre mantendo aquele gradiente de concentração, que poderá ser aproveitado pelo transporte ativo secundário. Vamos a alguns exemplos fisiológicos. Nós temos as células intestinais e renais que utilizam bastante esse transporte acoplado. Vamos ver aqui na célula intestinal, aqui, ó, transportando glicose, por exemplo, ela é transportada por um simporte de sódio para dentro do enterócito, que é a célula intestinal. Sendo mostrado até aqui também uma bomba de sódio e potássio, funcionando aqui no movimento da glicose contra o gradiente de concentração dela, certo? Também temos os neurônios na recuperação dos neurotransmissores, na fenda sináptica, por exemplo, que é recuperado com a ajuda de simportes de sódio. Tenho aqui essa imagem mostrando aqui dois botões sinápticos, aqui um liberando noradrenalina na fenda sináptica, e essa noradrenalina ela é absorvida aqui por um simporte de sódio, para que ocorra um novo ciclo de liberação. Aqui para a serotonina também, né, o outro neurotransmissor, ele é liberado, mas eu tenho um simporte de sódio que ajuda na recuperação da serotonina. Essa imagem aqui é de farmacologia, tá, pessoal? Tem outras informações aqui, mas eu quero que vocês se atenham somente à questão
do transporte acoplado aqui do suporte de sódio, na recuperação de neurotransmissores nas fendas sinápticas. E uma outra importância, né, do transporte acoplado é a regulação do pH. Nós sabemos que o pH ele vai interferir no funcionamento, né, se o conteúdo do citoplasma, se ele estiver muito ácido, vai interferir no funcionamento de proteínas. Então, o controle do pH ele é importante também. Tá? Então, eu tenho células, por exemplo, aqui nos rins, ó, utilizando um antiporte de sódio para trocar por hidrogênio e assim diminuir a acidez dentro do citoplasma das células. Tá? E as células como um todo, elas também vão ter antiportes de sódio para retirar o excesso de hidrogênio de dentro das células. Bom, para terminar, nós vamos falar um pouco mais sobre os transportadores ABC. São proteínas de membrana com 2 domínios ATPase citossólicos, nas quais a ligação e hidrólise de ATP causam ciclos de aproximação desses domínios, alternando a exposição de sítios de ligação do soluto entre os lados da membrana. Então, como a gente já tinha visto antes, os transportadores ABC, eles têm 2 subunidades chamadas cassetes. Inicialmente, esses cassetes eles estão aqui no início do transporte, estão um pouco afastados, permitindo aqui a entrada do soluto aqui no sítio de ligação pelo lado interno da membrana, que em eucariotos, geralmente esse transportador ele vai exportar moléculas para fora da célula. Com a ligação do ATP aqui nas subunidades, né, nos 2 domínios, essa proteína vai passar por mudanças conformacionais, ela vai se aproximar mais aqui esses domínios, liberando então aqui o domínio de ligação para o lado de fora, vai abrir uma fenda para o lado de fora, permitindo então a passagem do soluto em direção ao meio externo. Após a hidrólise do ATP, esses 2 domínios vão se afastar de novo, né, voltando à conformação original. Então esse aqui é o funcionamento geral do transportador do tipo ABC. E aí nós temos algumas funções e importâncias, sobretudo importâncias clínicas relacionadas aos transportadores ABC, que nós temos que ver com mais cuidado. Nós temos um transportador chamado TAP, transportador do tipo ABC, que está na membrana do retículo endoplasmático das células. O que ele faz? Ele transporta peptídeos de micro-organismos invasores. Ele transporta para dentro do retículo endoplasmático esses fragmentos, né, esses peptídeos, que depois serão apresentados lá na membrana plasmática da célula. Apresentados para quem? Para linfócitos T. Então, defeitos no gene que codifica para esse transportador, defeitos, problemas genéticos, podem causar aqui a ineficiência desse transportador, prejudicando então a apresentação desses peptídeos lá na membrana, o que vai provocar aqui uma deficiência imunológica nesse indivíduo, principalmente para combater micro-organismos intracelulares. Uma outra importância está relacionada ao transportador de cloro lá nos pulmões, nos pneumócitos, chamado CFTR. E que vai fazer esse transportador? Quando ele está defeituoso, ele não vai transportar bem o cloro em direção à superfície lá do pneumócito. Isso vai provocar o aparecimento de uma doença chamada fibrose cística, que vai ocorrer o espessamento dos fluidos, né, do muco nos pulmões, causando vários problemas de infecção recorrente e perda da qualidade de vida desses pacientes. Uma doença conhecida como fibrose cística. Também temos uma outra importância médica relacionada ao transportador MDR. MDR é um transportador da membrana plasmática e ele é especializado em expulsar das células toxinas, de maneira geral. E ele está ligado à resistência em 40% dos cânceres, porque ele vai estar mutado e superexpresso em células cancerígenas, dando resistência maior a essas células em relação aos fármacos, por exemplo, que são utilizados na quimioterapia. Então a pessoa vai tomar os medicamentos, né, fazer a quimioterapia, mas a célula cancerígena ela vai conseguir colocar para fora esses medicamentos quando elas possuem esse transportador do tipo ABC, chamado MDR. Então aí mais uma importância médica aí. E também nós temos a resistência do parasita da malária ao medicamento cloroquina, que também se dá pela superexpressão de transportadores ABC. Então é isso aí, pessoal. Essas são nossas referências principais. A nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o joinha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e te vejo na próxima aula. Valeu!